Olá amigos, sejam bem-vindos. Você está com o Mando de Campo. Bom pessoal, como nós estamos começando o canal logo após o final do Campeonato Paulista, onde teve o último jogo da final, eu vou fazer um apanhado do que foi esse Campeonato Paulista esse ano e comentar mais sobre a final entre Corinthians e Palmeiras. Bom, geralmente os campeonatos paulistas eles sempre revelam equipes promissoras do futebol do interior de São Paulo. Já tivemos casos de Ponte, próprio Audax, Bragantino, são equipes que fizeram já vários campeonatos paulistas e onde deu trabalho para as equipes maiores, como Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos. Entretanto, esse campeonato paulista desse ano, a gente não viu grandes novidades assim. Eu colocaria como a maior revelação de times do campeonato paulista, de times do interior, o Novo Horizontino. O Novo Horizontino, tirando as quartas de final, que levou 2 goleadas do Palmeiras, mas fez uma fase de grupos muito boa. Muito boa. O time do Novo Horizontino foi o time do interior que, na minha visão, foi o que mais gerou expectativa de alguma possível zebra, né? Fez uma primeira fase muito boa, fase de grupos muito boa, assim como o São Caetano fez também no grupo do São Paulo. Entretanto, Ponte Preta, que é um time tradicional no futebol paulista, o próprio Bragantino, que se classificou assim meio na Bacia das Almas, deixaram a desejar na minha concepção. O futebol interior de São Paulo é um futebol que precisa voltar a ser aquele futebol que era da década de 90, 2000, que você via que tinha chances desses times conquistarem alguma coisa. Hoje, dificilmente, né, esses times do interior de São Paulo conseguem abocanhar algum título, porque realmente a discrepância financeira e de estrutura é muito grande em relação aos times grandes da capital e de Santos, né? Mas enfim, avaliando o Campeonato Paulista, achei um campeonato morno. Eu acho que os campeonatos regionais, de uma certa forma, eles estão cada vez mais prolongados. O do Rio de Janeiro tem uma fórmula que acho que nem o Einstein consegue desvendar, uma fórmula totalmente... Eu não consigo explicar a fórmula do Campeonato Carioca. É uma coisa assim totalmente bizarra. No Campeonato Paulista, acho que é muito time, acho que é um campeonato muito arrastado. O campeonato regional hoje ocupa um tempo muito grande, tanto que acaba pecando muito na pré-temporada das equipes, porque começa em janeiro. Praticamente os jogadores, depois que termina o brasileiro, tem pouquíssimo tempo de descanso, né? Então eu acho que os campeonatos regionais, não só o paulista, mas os regionais no geral, deveriam ser repensados e diminuídos. Não acabar, porque a partir do momento que você acaba com o campeonato regional, você pode acabar também com as equipes pequenas, as equipes do interior, que dependem do Campeonato Paulista para receber receitas e até para conquistar alguma coisa, vaga Copa Paulista, vaga no Campeonato Série D do Brasileiro, Copa do Brasil, enfim. Tem equipes que o calendário acabou. Tem equipes no futebol do interior que o calendário acabou. E é muito complicado isso daí. Bom, enfim. Comentando os 4 times grandes foram para as semifinais. Santos e Palmeiras e São Paulo e Corinthians. Na minha visão, a melhor semifinal foi disputada entre Palmeiras e Santos, que foi são os melhores jogos que eu vi. O Palmeiras ganhou de 1-0 no primeiro jogo contra o Santos. E depois os 2 jogos foram disputados no Pacaembu. O Santos mandou os jogos dele no Pacaembu.
O Santos ganhou de 2-1, foi para os pênaltis e prevaleceu ali o Jailson, que defendeu, e o time acabou passando para a final. O jogo, a semifinal, São Paulo e Corinthians, foi uma semifinal também bem disputada, entretanto, tecnicamente foi inferior, na minha visão. Os dois times não jogaram tão bem assim. O São Paulo jogou bem a primeira partida, no Morumbi, dentro das suas limitações, e conseguiu uma vitória de 1-0, o gol do Nenê, tanto que gerou aquela polêmica com a Aguirre, a comemoração do Nenê, que foi aquela choradeira toda, o que eu acho uma tremenda bobagem, porque quando acontece ao contrário e tiram um sarro do São Paulo, o São Paulo tem que aceitar, entendeu? Enfim. Mas foi um primeiro jogo disputado, e o segundo jogo teve aquele jogo que foi até os 47 minutos, onde o Corinthians fez o gol com o Rodriguinho numa jogada aérea, mais um erro de bola aérea do São Paulo. O São Paulo tem esse defeito, tem essa deficiência, bola cruzada. Eu vejo muito torcedor criticando, mas deram 5 minutos de acréscimo. Gente, a partir do momento que você tem substituições e tem parada por falta, você tem que acrescentar. Não tem jeito. O problema ali não foi os acréscimos que o árbitro deu. O árbitro deu os acréscimos que tinha que dar. O problema ali foi a desatenção que o São Paulo teve em uma bola. O São Paulo conseguiu marcar o Corinthians jogando de forma retrancada, o que eu não recrimino o São Paulo, porque jogar na Arena Corinthians é extremamente complicado, e o São Paulo tem suas deficiências. O São Paulo conseguiu segurar o Corinthians até 92 minutos, já contando com os acréscimos, e aí é onde tomou o gol. Então, abalou o São Paulo, aquele gol que tomou, foi para os pênaltis e prevaleceu o Cássio, aonde que defendeu o pênalti do Lisieiro, menino jovem, menino da base, que não é um bom batedor de pênaltis, na minha visão. Ele na Copa São Paulo já perdeu 2, por isso que eu acho que na hora deveriam ter outros medalhões, outros jogadores de mais tarimba terem cobrado o pênalti, não ele. Não foi uma escolha, tem que ser respeitado, mas não se pode cobrar um menino pelo pênalti perdido. Até porque o Diego Souza perdeu também um pênalti, o Rodriguinho pelo lado do Corinthians. Enfim, semifinal, e teve a final Palmeiras e Corinthians. Primeiro jogo, que deu toda aquela confusão, que deu aquela briga, Felipe Melo, Cleison, aquela confusão toda. O Palmeiras ganhou na Arena Corinthians de 1-0. Gol do Borja, depois de uma cobrança de escanteio, numa defesa do Castro, no rebote o Borja fez o gol. Na minha visão, o Palmeiras jogou muito bem aquela partida, apesar que, volto a dizer, tecnicamente não foram 2 grandes jogos na final, não foram os melhores jogos, na minha opinião, foram os do Palmeiras e Santos na semifinal, mas o Palmeiras foi superior ao Corinthians no primeiro jogo. O Corinthians não conseguiu jogar depois do gol que levou. E o segundo jogo da final, que foi ontem, o Palmeiras tinha a vantagem do empate, só que o que acontece? Por uma falha de marcação do sistema defensivo do Palmeiras, uma falta de atenção absurda, o Corinthians achou um gol com o Rodriguinho a 1 minuto e meio do primeiro tempo. Ali foi uma ducha de água fria no Palmeiras. Ao conseguir esse gol, o Corinthians jogou mais fechado, porque estava jogando no Allianz. E o Palmeiras não conseguia atacar. Atacou uma vez ou outra, mas não conseguia chegar com tanta força na área do Corinthians. Foi um jogo muito ruim das duas equipes, mas o Palmeiras não conseguiu. O Palmeiras sentiu o mesmo que o Corinthians sentiu no primeiro jogo. Sentiu o baque do gol. Teve as chances e tal, mas não conseguiu completar em gol e em grandes oportunidades. Agora vem o lance mais polêmico do jogo. O árbitro Marcelo Aparecido de Souza marca a pênalti do Ralf em cima do Dudu. E ele marca e já aponta para a marca do Cal, sem pestanejar. E aí dá toda aquela confusão. Os jogadores vão para cima dele, os jogadores brasileiros, os jogadores do Corinthians, os jogadores do Palmeiras vão para cima dele, formam uma rodinha, uma pressão absurda. Isso tem que acabar,
no futebol, não só brasileiro, mas no futebol mundial, essa pressão em cima do árbitro. O jogador tem essa mania, é mais aqui no Brasil, na América Latina. É mais aqui na América Latina. Na Europa não é tanto, mas está começando a acontecer lá também. E o que acontece? Depois de 8 minutos, o árbitro consulta o quarto árbitro. E o quarto árbitro comenta que não foi pênalti. Comenta que não foi pênalti. E o árbitro voltou atrás. Na verdade, não dá nem para escutar o que o quarto árbitro fala pro árbitro. Não dá para entender, não dá, mas por ele ter voltado, possivelmente o quarto árbitro deve ter falado, olha, tocou na bola. Minha opinião, não foi pênalti. O Ralf toca primeiro na bola. Porém, a partir do momento que o árbitro marcou com toda a convicção e não tem o árbitro de vídeo, que eu acho uma loucura, e isso é responsabilidade dos clubes que foram contra o árbitro de vídeo, entre eles o Corinthians, o São Paulo, foram contra o árbitro de vídeo, o que acontece? Ele tem que marcar o pênalti. Ou, na hora que ele marca o pênalti, na hora o quarto árbitro já deveria ter comunicado ele, ó, não foi pênalti. Se isso acontece, perfeito. Ele marcou o pênalti, na hora, pelo ponto eletrônico, o quarto árbitro fala, não foi pênalti, aí tudo bem, porque o cara tá ali para auxiliar o árbitro. Ponto. Acabou a polêmica aí. Agora, ele marca, sofre a pressão dos jogadores, e depois de 8 minutos, demora, e vai falar com o quarto árbitro, e aí dá aquela confusão toda, para mim, uma lambança tremenda. Uma atrapalhada tremenda da arbitragem. Então, eu vejo a reclamação do... Aí o time do Palmeiras desequilibrou, ainda mais depois disso, foi para os pênaltis, e o Corinthians foi mais eficiente, o Dudu e o Lucas Lima perderam, o Cássio defendeu, e o Fagner perdeu para o Corinthians, e o Corinthians foi mais preciso e acabou sendo campeão. Eu não tiro os méritos do Corinthians ter sido campeão paulista. Agora, não dá para aceitar erros e erros de arbitragem que venham ocorrendo. Seja no Campeonato Paulista, no Carioca, no Brasileiro, não pode. Por isso que eu sou a favor de profissionalização da arbitragem e tecnologia no futebol, para evitar acontecer o que aconteceu ontem. Porque se tivesse um árbitro de vídeo, essa polêmica inteira não estaria acontecendo. Ponto final. Enfim. O que eu acho, volto a repetir, que o árbitro não deveria ter demorado tanto. Se começou a demorar para pegar a informação com o quarto árbitro de se foi o pênalti ou não, ele deveria ter jogado a responsabilidade para ele e mantido o pênalti. Essa é a minha opinião. Agora, não foi pênalti. Porém, o Corinthians foi campeão, não vou dizer aqui que foi injusto, o Corinthians ganhou o campeonato de forma justa, só que foi uma vergonha a arbitragem de ontem. Uma vergonha. Que nem aconteceu num outro jogo Palmeiras e Corinthians, com o caso do Jailson, que o Jailson cometeu o pênalti, e o árbitro esperou, um outro árbitro esperou concluir o lance, para depois ir lá dar o pênalti e expulsar o Jailson. Na hora, pênalti não tem vantagem. Na hora que o Jailson tinha cometido o pênalti, ele já deveria ter parado e marcado. Quer dizer, são erros que acontecem, entendeu? Que não dá para aceitar. Não dá para aceitar. Estraga, mancha o campeonato. Não estou dizendo que o Corinthians não foi campeão legítimo. Foi campeão legítimo. Venceu no tempo normal, levou para os pênaltis e ponto. A responsabilidade é da arbitragem que fez essa bagunça toda e que criou essa polêmica. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do comentário. Não esqueçam de assinar o canal e clicar na ícone lá do gostei. E aguardo vocês para o próximo programa. Muito obrigado. Fiquem com Deus.